Finanças à luz da Bíblia. Dívidas, diligência e dependência de Cristo. Se você sente essa confusão entre fé e planejamento financeiro, saiba que não está sozinho. Muitos crentes creem que fé significa esperar sem fazer nada, enquanto outros acreditam que planejamento é falta de confiança em Deus. Hoje quero te dar direção bíblica prática, firme contra o pecado da negligência e terno com o pecador, e apontar um caminho de esperança e restauração em Jesus Cristo. Comecemos olhando para a realidade humana e espiritual por trás do problema. Vivemos numa cultura que promove consumo imediato, crédito fácil e promessas de enriquecimento rápido. No meio disso, surgem duas tentações espirituais perigosas: a presunção, crer que Deus fará tudo sem nossa cooperação, e a autossuficiência, confiar mais no próprio cartão de crédito do que no Senhor. A palavra de Deus trata dessa tensão com clareza. Observe Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 8. O pregador manda o preguiçoso ir ver a formiga e aprender com sua diligência. A formiga, sem chefe, sem supervisor, prepara no verão seu alimento e ajunta na colheita o seu mantimento. O cenário ali é agrícola. Pessoas que viviam de safras conheciam bem o tempo de preparar e o tempo de colher. A formiga se torna exemplo para o homem que precisa aprender a prever e a trabalhar, não por mera economia, mas por sabedoria. Historicamente, o provérbio fala ao coração de uma comunidade agrária. Na mentalidade hebraica, a preparação para a estação difícil não era apenas economia material, tinha dimensão ética e espiritual. Negligência traz vergonha não só ao indivíduo, mas fere a família e a comunidade. Por isso, o texto confronta o pecado da preguiça, um pecado social e espiritual, e chama a responsabilidade. Agora vamos olhar mais de perto o texto e algumas palavras no original que iluminam o sentido prático. Em hebraico, formiga aparece como enimala, nemalá, criatura pequena, mas exemplar em trabalho. Preguiçoso vem de atel, atseu, que descreve alguém inerte, que evita esforço e responsabilidade. E ser sábio traduz o verbo reian, verraita shakan, tornar-se sábio. Aqui significa aprender pelo exemplo e agir de modo prudente. O que Deus quer é formação de caráter, a prudência que se traduz em ações concretas. O ensino é simples e direto. Fé não anula planejamento. Ao contrário, fé madura nos conduz à obediência prática. Jesus nunca incentivou passividade irresponsável. Ele ensinou o descanso em Deus e, ao mesmo tempo, falou sobre diligência e mordomia. Em outras partes das Escrituras vemos isso claramente. O rico domina sobre os pobres. Provérbios, capítulo 22, verso 7, nos lembra da realidade do poder do endividamento. Não devam a ninguém. Romanos, capítulo 13, verso 8, dá um princípio ético. Os planos do diligente tendem à abundância. Provérbios, capítulo 21, verso 5, afirma que planejamento e trabalho geram fruto. E, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses, capítulo 4, verso 19, nos assegura a dependência confiante em Deus enquanto fazemos a nossa parte. Como isso se traduz em ações concretas na sua vida hoje? Quero te dar passos práticos, simples e bíblicos que você pode começar a aplicar já. Pare de acumular mais dívida. Se você está comprando coisas no cartão que não consegue pagar, reconheça isso como pecado de presunção e autossuficiência. Confesse, decida interromper novas dívidas e bloqueie as fontes de tentação, apague apps de compra, entregue cartões a um amigo responsável, etc. Faça um inventário honesto: renda, despesas fixas, dívidas e juros. Sem julgamento, só fatos. Essa é a observação dos caminhos, como no provérbio, olhar a realidade antes de agir. Monte um orçamento simples. Priorize comida, moradia, contas essenciais e pagamentos mínimos das dívidas. Corte gastos supérfluos, assinaturas, refeições fora frequentes, impulsos. Estabeleça um plano realista de pagamento. Negocie juros, procure acordos, converse com credores. Tentar esconder dívidas só aumenta a vergonha. Negociar com transparência é um passo de coragem e responsabilidade. Comece a poupar, mesmo que pouco. A formiga juntou, no tempo da ceifa. Tenha uma reserva de emergência, mesmo R$ 50 por mês é um começo.
para que a próxima crise não te coloque num buraco maior. Cultive generosidade humilde. Pode parecer contraditório, mas a Bíblia nos chama a dar. A generosidade não deve ser usada como justificativa para gastar além do que se pode, mas expressa confiança em Deus e cura do coração avarento. Procure aconselhamento. Peça ajuda pastoral. Procure grupos de finanças cristãos. Faça cursos de educação financeira do ponto de vista bíblico. Não se envergonhe de pedir ajuda. Comunidade é lugar de cura. Mude práticas espirituais relacionadas ao dinheiro. Pare de testar Deus com atitudes precipitadas. Substitua a ansiedade por orações específicas e planejamento prático. Lembre-se, fé se manifesta em obediência. Se você já se desviou e está atolado, há um caminho de restauração que começa no espiritual e se estende ao prático. Primeiro, arrependa-se de confiar em si mesmo ou em soluções fáceis. Peça perdão a Deus e, se for necessário, confesse a pessoas envolvidas, se você deve a alguém próximo. A santidade na restituição. Quando possível, negocie pagar fragmentos e mostre integridade. Recomece com pequenas vitórias. Um pagamento a mais por mês, cortar um gasto, economizar uma quantia fixa. Estabeleça hábitos espirituais que sustentem a mudança. Oração diária pedindo sabedoria, leitura sistemática das Escrituras sobre mordomia, participação ativa na igreja, prestação de contas com um irmão ou líder. Em recaídas, não se detenha na culpa paralisante. Confesse, ajuste o plano e retome. A graça de Cristo não é licença para continuar no erro, mas poder para mudar. Enfim, o que podemos concluir de tudo isso que aprendemos hoje? Deus nos chama para uma fé que age, confiar nele enquanto fazemos a parte prática que ele nos deu, trabalhar, planejar, economizar, praticar generosidade e honrar compromissos. A lição da formiga é simples, mas profunda. Pequenas ações de hoje preservam o amanhã. Não é sobre acumular por ganância, mas sobre ser bom mordomo do que Deus nos confiou. Ore comigo agora. Pai Celestial, Adonai Elohim, venho diante de Ti em nome de Jesus. Reconhecemos que muitas vezes confiamos em nosso próprio entendimento, alimentamos a preguiça ou a presunção, e nos enredamos em dívidas que trazem vergonha e medo. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos arrependimento genuíno e coragem para tomar decisões práticas. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para negociar, disciplina para poupar, e coragem para pedir ajuda. Em nome de Jesus, declaro libertação das cadeias do endividamento, provisão para as necessidades urgentes e restauração dos lares afetados. Que a graça do Senhor transforme nossos corações para que a generosidade substitua a avareza, e a diligência vença a preguiça. Senhor, Tu és o nosso pastor e provedor, confiamos que cumprirás Tua promessa. Amém. Quero deixar você com essa promessa para se apoiar. Filipenses, capítulo 4, verso 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Isso significa que, enquanto você anda em obediência e prudência, Deus provê segundo suas riquezas. Não é desculpa para a passividade, mas consolo para quem age em fé. Declaro sobre a sua vida provisão, sabedoria e vitória em nome de Jesus. Se este vídeo tocou seu coração, escreva nos comentários onde dói mais nas suas finanças, peça oração específica e conte se quer que eu aborde planos práticos de orçamento cristão em vídeos futuros. Deixe seu like e inscreva-se para que possamos caminhar juntos. Que o Senhor te abençoe e te guie com sabedoria.